Já pensou em ser um apoiador oficial do BugriCast? Para estender nossa relação e fazer o BugriCast ainda mais completo, criamos alternativas para que você seja nosso parceiro em 2026. Se você quer ser um contribuinte regular, clique no botão Seja Membro do YouTube e escolha um dos planos disponíveis. Eles variam de R$ 4,99 a R$ 14,99 por mês. E tem promoção de estreia. Quando atingirmos 30 membros ativos no YouTube, faremos um sorteio de uma camisa oficial do Guarani, na cor branca, usada na temporada 2024. Agora, se você pretende fazer apenas uma contribuição pontual, faça um Pix de qualquer valor para podcastbugricast@gmail.com. Todo o valor arrecadado será revertido para investimentos no canal. Apoie o BugriCast para continuar sendo o podcast da família Bugrina. Fala Bugrino, fala Bugrina, bem-vindos ao Bom Dia Guarani de hoje, quinta-feira, 29 de janeiro de 2026. Faltam 2 dias, um pouquinho mais, né? Dependendo da hora que você está ouvindo o Bom Dia Guarani. Faltam um pouquinho mais de 2 dias pro derby, hein? Olha, cidade, comunidade bugrina, todo mundo já está aí se movimentando. O Guarani já anunciou aí pelo menos 10 mil pessoas. É muito provável que tobogã, embaixo do tobogã, por exemplo, já não tem mais. É muito provável que até o sábado a gente belisque aí a capacidade máxima do Brinco de Ouro. Provavelmente nessa quinta a gente já deva falar, quem sabe até de 15 mil torcedores confirmados, entre check-in e compra de ingressos. Movimentação muito boa. Acho que reflete também não só a importância da partida, não só tudo que cerca o clássico, mas também esse bom começo de ano do Guarani, né? Isso que importa, é para isso que a gente torce. Coloca aí nos comentários, você vai no derby ou não? Conta aí pra gente. Se você não vai, conta por quê. Porque seria bom, hein? Só se você não puder muito, como por exemplo, meu amigo Max lá em Aracaju, o Tiagão lá em Goiânia, o Durigan nos Estados Unidos. Tem um pessoal aí que acompanha o BugriCast, que fica na região do litoral, Praia Grande, dá pra ir, hein? Vamos lá. Tem gente aí do Brasil inteiro, claro, os mais longe, né? Não vão conseguir ir. Mas sempre tem aquele mais doido que pega um avião só pra ir no derby. Enfim, notícias do dia importante, além do derby, né? Que é o que mais temos de relevante nessa semana. O Guarani está confirmado, a gente já sabia na Copa do Brasil. E eu passei por aí sim, fomos surpreendidos novamente. Porque já saiu o adversário. E o Guarani vai jogar contra o Castanhal do Pará. Lá no Pará. Data ainda a ser definida, pode ser 24 ou 25 de fevereiro, pode ser 4 ou 5 de... Não. E agora eu me confundi. Na semana depois do Carnaval, digamos ali 25, 26 de fevereiro, e depois acho que é 3 ou 4 de março na semana seguinte. Um desses dias, jogo único, mando lá, como eu falei, lá no Pará, se empatar, pênaltis, quem ganhar passa. Então, foi esse o tempo, né, que empatar classificava o time da casa, né, isso não existe mais. Agora, o vencedor avança, em caso de empate, pênaltis. É bom, né? Bom voltar para a Copa do Brasil, mas eu fiquei surpreso porque eu esperava que fosse acontecer os jogos da primeira fase, ver os classificados, para depois construir os potes e aí fazer os sorteios. Mas não, já fizeram antes, acho que até por uma questão logística também importante, né? Então já está confirmado, o Guarani nunca enfrentou o Castanhal na vida. E vou falar para vocês, eu estava torcendo para o Guarani enfrentar um time de um estado diferente. O Guarani nunca enfrentou um time do Amapá, por exemplo, e teve a chance. Acho que o Oratório, né? Um time do Amapá, estava, né, dentre os possíveis ou potenciais candidatos do Guarani e não vai jogar contra o Guarani. Então, vamos jogar contra um paraense, que nós já enfrentamos, né? Já enfrentamos alguns, Águia de Marabá, Remo, Paysandu, enfim. Então, primeiro confronto da história entre esses dois times. E aí sim, a hora que tiver os classificados, vai ter a distribuição dos potes e o sorteio para a terceira fase. Vamos torcer para que o Guarani consiga. Esse jogo deve acontecer aí entre 10 a 15 ou quase 20 dias depois da partida contra o Palmeiras. Aí vai depender muito, né? Se o Guarani classificar no Paulistão, ele segue, deve jogar ali no fim de semana de 22.
e aí depois já seguiria para a Copa do Brasil. Se não, vai parar por um tempo, se não classificar não é o que a gente quer, vai parar por um tempo para depois retornar para jogar a Copa do Brasil. Outra notícia quente aí, talvez nem tão quente assim, vai. O João Vitor, aquele ponta que foi comprado junto ao Nova Iguaçu no ano passado, chegou até a fazer um golzinho no ano passado. Até alguns torcedores até gostam da individualidade dele. Vai ser emprestado, não tá nos planos do Guarani para esse ano. E vai para o Joinville que joga a Série D e pelo sorteio da Copa do Brasil poderia ter sido um adversário também na competição, mas não aconteceu. O Joinville faz uma campanha muito ruim no Catarinense, está no quadrangular da morte e tem sérios riscos aí de ser rebaixado. Mas é para lá que vai o João Vitor para disputar a Série D. Eu vejo muito potencial nesse garoto. Quem sabe depois desse empréstimo ele volte um pouco mais experiente, um pouco mais rodado, porque ele tem algumas boas características, algumas boas virtudes. Ele tem potencial, na minha opinião. Deixa eu passar aqui também para pedir. Ontem à noite o Vitorelli fez mais um papo de tobogã, programa de humor que a gente tem aqui no Bugrecast. Você não conhece, dá uma olhadinha lá, porque ele e os amigos fizeram nomes que te fazem referência ao derby. Então ele colocou lá alguns nomes, deu notas de 0 a 10, sempre no tom humorístico, sempre na brincadeira. Então é um quadro que, vez ou outra, o Vitorelli consegue tocar com a galera ali para deixar o Bugrecast um pouco mais divertido. A gente aí já entrando no ritmo, já entrando aí no esquema do derby. Sobre o time sabemos muito pouco, né? Não tem nenhuma notícia, só sabemos que o time não vai sair de Campinas. Aliás, eu acho isso uma grande besteira, porque até 2024, quando o Guarani ganhou um monte de derby, em casa, fora, ir para fora de Campinas na preparação era completamente normal. Aí no ano passado, quando perdeu os derbys da Série C e também manteve a preparação de ir para fora de Campinas, aí já começou a pressão. Tem nada aqui para fora de Campinas, tem que sentir o clima. Então, enfim, muito interessante como as opiniões mudam a partir dos fatores externos. Mas não estamos aqui para polemizar isso, seja saindo de Campinas, seja ficando em Campinas, que o time entre no clima e possa respirar esse jogo, como eu acredito que todos estejam respirando para sábado. Hoje já é quinta, o time deve estar aí trabalhando na quinta, na sexta e vai concentrar antes do jogo. É isso no Bom Dia Guarani de hoje. Eu espero que você esteja se empolgando com o derby, jogo grande, jogo importante. E que, de novo, se você vai ao jogo, coloque aí nos comentários. Se você não vai ao jogo, diga por quê, de onde você acompanha o Bugrecast. Se é muito longe, a gente vai entender perfeitamente. Fechou? Boa quinta-feira para todo mundo, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.